Olá pessoal, meu nome é Maria, eu sou professora de Geografia da Rede Municipal do Rio de Janeiro e dou aula na Escola Municipal Gaspar Viana. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre população mundial. A população mundial, ela é atualmente de 7,8 bilhões de habitantes e tem a previsão de chegar a 8,5 bilhões de habitantes em 2030. Bom, esses dados são dados da ONU, da Organização das Nações Unidas, e é importante a gente pensar em alguns indicadores para falar sobre a população. Quais são os indicadores que a gente vai aprender hoje, né? Taxa de natalidade, taxas de mortalidade, crescimento vegetativo, densidade demográfica, população absoluta, população relativa e envelhecimento populacional. Esses são alguns dos principais conceitos para a gente abordar população, tá bom? Então vamos começar pelo básico. O crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ou também chamado de crescimento populacional, ele é a diferença, a diminuição, né, na verdade, entre as taxas de natalidade menos as taxas de mortalidade. Ele representa, então, a diminuição entre o número de nascimentos, que é a nossa taxa de natalidade, e o número de óbitos, que é a nossa taxa de mortalidade. Ele vai ser importante indicativo do crescimento da população. Ele vai ser um importante indicativo se essa população está aumentando ou se essa população está diminuindo, ou se ela está se mantendo estável, nula, né? Essa população, esse crescimento vegetativo, ele é importantíssimo para definir isso, né? Crescimento é positivo, se ele é negativo ou se ele é nulo, e estimular políticas de ajuste demográfico, seja políticas para diminuir, para que as pessoas tenham menos filhos, como por exemplo foi a política do filho único na China, seja políticas de estímulo à natalidade, onde o governo ele oferece um apoio financeiro para as famílias que têm muitos filhos, né? Isso já acontece em países onde o envelhecimento populacional, onde a população está envelhecendo, então o governo começa a estimular, né, criar políticas natalistas ou políticas que estimulem a natalidade. Então esse crescimento vegetativo ele vai ser importante. Outro dado para a gente é a densidade demográfica. E por que é tão importante essa densidade demográfica? Porque ela vai determinar a distribuição da população no espaço. Né? Se essa população está muito concentrada em um lugar, se ela está mais dispersa, se esse país ele é populoso, se esse país ele é povoado. Então essas foram algumas coisas que a gente conversou logo no início do primeiro bimestre, nas turmas de 8º ano. Então a densidade demográfica, ela é um conceito, né? Ela na verdade é um indicador, um conceito não, ela é um indicador que representa o número de habitantes dividido pela área. Então, quanto maior for esse número, né, quanto maior for o número de habitantes por quilômetro quadrado, maior vai ser a densidade demográfica. Ela representa a população total dividida pela área. E quando eu falo dessa população total dividida pela área, eu chamo, né, essa população de população absoluta. E quando eu crio esse cálculo, quando eu faço esse cálculo, eu chego na população relativa de um determinado local, né? Ou seja, qual é a densidade demográfica. Eu vou chegar na densidade demográfica de uma determinada região, cidade, estado ou país. A população relativa, então, é a população dividida pela área, tá bom? Então aí é quando eu chego na população relativa. Alguns países eles são considerados populosos quando a sua população absoluta ou total ela é muito alta. Exemplo do Brasil, é um país populoso, mas ao mesmo tempo ele não é um país povoado. Por que ele não é um país povoado? Porque a maior parte dos seus habitantes ela está concentrada nas regiões sudeste, nordeste e sul do país. E as regiões norte e centro-oeste possuem uma densidade demográfica menor. De novo, a gente usa o conceito de densidade demográfica que foi relatado anteriormente, né? Então, a densidade demográfica dessas regiões são menores, as regiões centro-oeste e norte. Por isso, a gente
entende que o Brasil não é um país povoado, mas sim populoso. Tem muita gente, a população absoluta é alta, mas ela não está bem distribuída, ela está concentrada principalmente nas regiões litorâneas do país, né? E nas nossas grandes metrópoles nacionais, né? As grandes cidades brasileiras. Bom, eu vou falar rapidamente sobre envelhecimento populacional, né? Que é o último conceito que a gente vai abordar aí. O envelhecimento populacional é quando a taxa de natalidade ela começa a decair, né? Então, a taxa de natalidade de um determinado lugar ela vai diminuindo e por isso a população ela passa também a ter uma mortalidade menor, então a mortalidade diminui junto com a taxa de natalidade e então o crescimento populacional fica comprometido e ao mesmo tempo a gente vai vivendo um envelhecimento da população. Isso pode sobrecarregar os sistemas de saúde, aposentadorias e para isso o governo ele acaba tendo que fazer um balanço, né, dentro dessa população, entre esse envelhecimento, entre a população está envelhecendo e ao mesmo tempo a gente ter um crescimento vegetativo baixo, negativo ou nulo, que já é uma realidade de muitos países, por exemplo, da Europa. E é importante ressaltar isso, né? Por isso, o comportamento populacional, ele depende de um lugar para outro, ele varia de um lugar para o outro. É importante ressaltar que esse envelhecimento populacional ele é causado pela elevação da expectativa de vida. Então, quanto maior a expectativa de vida de um país, a tendência é que o crescimento da população também seja menor, a taxa de natalidade seja menor e, portanto, a gente tenha um envelhecimento populacional. Em geral, os indicadores vão se comportando dessa maneira. Diminui a taxa de natalidade e a expectativa de vida aumenta, o que provoca um envelhecimento da população. Bom, esses são os principais tópicos que a gente abordou no primeiro bimestre sobre população mundial. E esse é um breve resumo desses tópicos que foram abordados. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só vocês deixarem abaixo do vídeo. Obrigada.